Vamos falar agora da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo no livro de Lucas, no capítulo 22, no versículo 18, continuado da Santa Palavra. Dizer assim: Jesus Cristo, meu Deus e meu Senhor. E no versículo 18 diz assim: pois vos digo, já não tornarei a beber do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Quer dizer, Jesus não ia tomar mais vinho até que chegasse o reino, né? E no versículo 19 diz assim: tomou em seguida o pão e depois de ter dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Ele está na Santa Ceia explicando o que ia ser para acontecer pela bondade dele, do amor dele, da misericórdia dele. Ele deu um símbolo do pão e do vinho, que o pão é o corpo e o vinho é o sangue, para a remissão dos pecados, para dali para frente ninguém tem mais pecado, porque ele vai lá no fim, na cruz, ele vai dizer: está tudo consumado. E no capítulo 22, do versículo 20, ele diz assim: do mesmo modo também o cálice, depois de cessear, dizendo: este é o cálice e a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Ia derramar o próprio sangue para a salvação dos nossos pecados, do pecado de todo ser humano da terra que crê nele, que tem ele como Salvador, que tem ele como caminho, que tem ele como a parte mais firme na nossa crença e da nossa vida eterna, né? E no capítulo 22, o versículo 21, ele diz assim: entretanto, eis que a mão de quem me traiu está à mesa. Ele já ia dar continuidade da traição, né? E no versículo 22 do capítulo 22 de Lucas, ele fala assim: o Filho do Homem vai segundo o que está terminado, mas ai daquele homem por quem ele é traído. Porque ia trair, né? Para poder cumprir, né? E no versículo 23 diz assim: perguntavam então aos discípulos entre si, quem deles será o que tal haverá de fazer? E no versículo 24 diz assim: seguiu também entre eles uma discussão, quem deles será o maior. E no versículo 25 diz assim: Jesus disse-lhe: os reis dos pagãos dominam como senhores, e os que exercem sobre eles a autoridade chama-se perfeitos. E no capítulo 22, do versículo 26, diz assim:
Que não seja assim entre vós, mas que entre vós é o maior, se torna-se como o último, e o que governa será como um servo. E no versículo 25, Jesus fala assim: pois qual é o maior, o que está sentado à mesa, ou que serve, não aquele que está sentado à mesa? Todavia eu estou no meio de vós como aquele que serve. E no versículo 28 diz assim: e vós tende permanecido comigo, mas nas minhas provação. E no versículo 29 diz assim: eu, pois, disponho do reino vosso favor, sim como meu Pai o dispôs meu favor. E no capítulo, no versículo 30, ele diz assim: para que comas e bebeis na minha mesa, no meu reino, vós sentai entre os tronos para julgar os 12 tribos de Israel. E no versículo 31 diz assim: Simão, Simão, eis que o Satanás vos reclamou para vós, permanecerá como o trigo. E no capítulo 22, do versículo 32, diz assim: mas eu rogai por ti, para que tua confiança não desfaleça, e tua vez confirma os meus irmãos. E no versículo 33, Pedro diz assim: Pedro disse-lhe: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. E no capítulo 34, Jesus vai falar: e Jesus respondeu-lhe: digo-te, Pedro, não cantará hoje o galo, até que 3 vezes haja negado que me conhece. Que Pedro ia negar ele, né? Por causa do medo, né? Por causa no meio daquele povo que era ruim, né? Que ia fazer isso, ia crucificar nosso Senhor Jesus Cristo, e tinha medo de também ser chamado para a cruz, né? E no capítulo 22, do versículo 30, no versículo 35, dizendo: pois juntou-se quando vós mandeis sem bolsa, sem mochila e sem calça, faltou-se permanente alguma coisa, e eles responderam: nada. E no versículo 36 diz assim: mas agora disse-lhe, aquele que tem uma bolsa, tomai; aquele que tem uma mochila, tomai; igualmente aquele que não tiver uma espada, venda sua a capa para comprar uma. Vender sua capa para comprar uma espada. E no capítulo 30, no versículo 37, diz: pois vos digo, necessário que se cumpra a mim ainda este oráculo foi contado entre os manifestadores. Com efeito, aquilo que me diz respeito está próximo dele, cumprido. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo está explicando o que ia acontecer com ele, o que ia acontecer com os discípulos. Nosso Senhor Jesus Cristo ama todos vocês, ama todos com a graça, com o poder, com a misericórdia. Ele ama todos vocês. Amém.